Pessoal, nós chegamos então agora ao terceiro e último vídeo, a terceira e última parte desse tema, né, reações dos compostos de coordenação, e nós vamos utilizar ainda então frações aí de texto retirados da quinta edição, capítulo 21, do livro Química Inorgânica, tendo como autor principal Peter Atkins, tá certo? Em português, traduzidos para o português, nós temos a terceira e a quarta edições. Na quarta edição, essa temática está explorada no capítulo 20. Na terceira edição, está explorada no capítulo 14. Né? Entre essas edições, terceira, quarta e quinta, né, algumas coisas foram excluídas, outras foram incluídas, algumas tabelas foram incluídas, outras foram retiradas. No geral, eu diria que, né, enfim, em alguma coisa melhorou, mas em outra coisa piorou. Né? Tem tabelas com certos dados nas edições anteriores que me pareciam bastante ilustrativas, né? E que tendo sido retirada na quinta edição, a meu ver, atrapalhou um pouco, piorou. Mas enfim, né? De qualquer forma, 90% mais do conteúdo é absolutamente idêntico em qualquer das edições, então se você tiver edição em português, a terceira ou a quarta, você estará sendo muito bem servido aí para estudar esse conteúdo. E nós procuramos explorar aqui nesses slides, nos três vídeos, né, nas três partes, o conteúdo que é, em sua grande maioria, comum, né, às três edições. Tá certo? Então, vamos em frente aqui, vamos para a nossa aula aqui então. Então nós vamos falar aqui sobre reações redox. Né? Como nós já mencionamos em mais de uma oportunidade, as reações, né, dos compostos de coordenação, a reatividade, enfim, dos compostos de coordenação, em termos de possibilidades mecanísticas, etc., é uma química bastante rica, né, que nós estamos muito acostumados a, por exemplo, nas reações dos compostos orgânicos, né, ter realmente um volume significativo de reações, de mecanismos, né, uma coisa mais ou menos complexa. Mas enfim, no que diz respeito à química de coordenação, nós temos também uma química bastante vasta e bastante complexa também. Né? Enfim, claro, se você está interessado apenas, né, em misturar os reagentes numa certa proporção e obter o produto, seguindo uma rota de síntese já, né, já estabelecida, sem maiores preocupações, tudo que te interessa é obter e caracterizar o produto, ok. Né? Mas, digamos, se você vai realmente planejar uma síntese com vistas a obter um certo produto, etc. e tal, se você precisar ter realmente uma estratégia de síntese, né? Conhecer aí em maiores detalhes os mecanismos de reação dos compostos inorgânicos, nesse caso especificamente compostos de coordenação, certamente é algo fundamental. Bom, no que diz respeito às reações redox em compostos de coordenação ou envolvendo compostos de coordenação, nós temos que distinguir aí dois mecanismos, né? Mecanismo de esfera interna e mecanismo de esfera externa. Né? Normalmente, né, dá para diferenciar bem um mecanismo do outro, né? Pelo seguinte, há uma diferença aí fundamental. Né? No mecanismo de esfera interna, né, a formação de uma ligação entre as duas espécies, o complexo que está sofrendo oxidação e o complexo que está sofrendo redução, há a formação de uma ligação entre os dois através de uma ligação em ponte. Né? Então, o composto formado no estado de transição envolve um único ligante que está ligado ao complexo que irá sofrer oxidação e também ao complexo que irá sofrer redução. Há um ligante em ponte entre esses dois complexos, ou há um ligante formando ponte entre esses dois complexos. Isso é mecanismo de esfera interna. Já no mecanismo de esfera externa, né, não existe a formação dessa ligação em ponte. Mais adiante, né, em algum slide aí tem umas ilustrações, isso vai ficar talvez bastante mais claro. Mas enfim, no mecanismo de esfera externa não há a formação dessa ligação em ponte. Mas, enfim, o grande fator diferenciador, né, entre o mecanismo de esfera interna e de esfera externa. Tá certo? Bom, era o que havia mais ou menos, né, a destacar nesse momento aqui nesse slide. Tá certo? As partes principais nós procuramos destacar em amarelo, né, tá certo? Grande parte dos termos são cognatos e tal, normalmente dá para entender bem o texto. Se não for o caso, você pode usar aí o Google Translator, enfim, né? Tá certo? Ou, enfim, os textos traduzidos também, né? Que, enfim, a essência do que está lá é a mesma coisa, tá bom?
Vamos então aí para o slide seguinte. Então, numa reação redox, né, envolvendo aí complexos, compostos de coordenação, via mecanismo de esfera interna, né, a etapa determinante da velocidade da reação pode ser, em princípio, qualquer daquelas, né, que nós já ilustramos anteriormente, enfim, nas aulas anteriores. Mas normalmente, enfim, via de regra, o mais comum é que a etapa determinante da velocidade da reação numa reação redox, né, via mecanismo de esfera interna, o mais comum é que a etapa determinante seja a formação, perdão, a transferência de elétrons. Né? A transferência de elétrons, a velocidade com que ela acontece, enfim, é que termina sendo a etapa determinante, né, da velocidade da reação. Nessa ilustração que aparece, composto aí 13, né, nós temos aí um ligante em ponte, que no caso é um íon cloreto, né, entre os dois centros metálicos. Né? Um centro metálico é cobalto, o outro centro metálico é crômio, tá certo? E nós temos aí um íon cloreto ligado tanto ao cobalto quanto ao crômio. Isso aqui, por definição, é um ligante em ponte. Né? O mesmo ligante está ligado a dois centros metálicos. Um mesmo ligante faz parte aí da esfera de coordenação de dois complexos. E como já mencionamos, né, nas reações redox via mecanismo de esfera interna, né, a formação dessa ligação em ponte ela é necessária, né, ela é imprescindível, ela é um diferenciador, inclusive, em relação ao mecanismo de esfera interna e o mecanismo de esfera externa. Tá certo? Mais informações aí no texto, não vou ficar lendo aqui slide e tal, mas enfim, era o que havia em essência a destacar, né, nesse momento. No caso, na formação, né, para que ocorra essa reação de oxidação aí via mecanismo de esfera interna, né, há dois passos que tem que acontecer. Né, é a formação de um complexo precursor, né, os dois complexos ali, o que vai sofrer a oxidação e o que vai sofrer a redução, se aproximam, né, e começam, digamos, a migrar juntos ali pela solução, etc. Então há necessidade da formação de um complexo precursor. Em seguida, a formação de uma ligação em ponte, né? Nesse intermediário. Aí sim os dois complexos estarão ligados, né, entre si via esse ligante em ponte, como no exemplo anterior, né, na figura anterior, em que um cloreto servia como ligante em ponte. Né? Enfim, então a etapa determinante da reação pode ser essa, por exemplo. Né? Pode ser alguma daquelas que nós já mencionamos, né? Enfim, pode ser a formação, por exemplo, desse complexo precursor, né? A formação dessa ligação em ponte, etc. Mas o mais comum é que realmente o passo, né, determinante para a velocidade da reação seja a transferência de elétrons propriamente dita, né? Que vai acontecer. Mas contudo, né, o que está escrito aí, se ambos os metais, né, aquele que vai sofrer oxidação, aquele que vai sofrer a redução, né, tem uma configuração eletrônica não lábil, né, depois que a transferência de elétrons acontecem, né, nesse caso então a ruptura, né, do complexo da ponte, né, entre os dois complexos é que vai ser o fator determinante da velocidade da reação. A transferência de elétrons já aconteceu, mas aí a etapa lenta, no caso, vai ser a quebra daquela ligação em ponte, porque ela se forma momentaneamente, né, até que ocorra a transferência de elétrons. Depois que a transferência de elétrons acontece, ela vai se romper e, né, o composto oxidado vai para um lado, o composto reduzido vai para o outro. Né, enfim, a separação lá. Né. E, enfim, é preciso então considerar esses fatores, né, quando estivermos aí a considerar essas reações de oxidação via mecanismo de esfera interna. Nós temos aí então essa tabela, muito interessante, né? Você tem o complexo que é oxidante, o complexo que é redutor, o ligante em ponte, né? Tem uma série de ligantes aí, enfim, considerados, né? E você tem aí as constantes de velocidade, né? As constantes de velocidade. Como os complexos são diferentes, quer dizer, enfim,
os ligantes em ponte também são diferentes, então simplesmente comparar as constantes de velocidade, né, para tentar estabelecer alguma correlação fica um pouco mais, enfim, tem que pensar um pouco mais, né? Mas enfim, o composto aí, redutor em todos os casos é o mesmo, né? É crômio ligado a 6 moléculas de água, no caso cromo 2, né? Cromo 2. E os compostos oxidantes, né? Enfim, é que variam aí a sua composição, bem como os ligantes em ponte. Mas percebam que nós temos aí constante de velocidade desde a ordem de 10 a menos 3, né, até a ordem de 10 a sexta. Né, até a ordem de 10 a sexta. Claro que no fim das contas, né, a maior ou menor facilidade para uma espécie sofrer oxidação ou sofrer redução, né, a própria natureza do ligante em ponte, né, a sua maior ou menor capacidade de funcionar como, né, entre aspas, uma espécie de fio condutor, né, é claro que isso terá efeito, né, terá consequências sobre a velocidade aí da reação redox, tá certo? Mas enfim, vale a pena comparar aí os dados, pare, né, e olhe com calma. Um outro ponto a destacar, né, nós trouxemos aqui fragmentos, né, frações aí do texto, do livro, enfim. É claro que o correto é estudar o capítulo, né, na sua íntegra, mas enfim, tentamos destacar aqui algumas passagens, né? E essa última é bastante importante, né? Reações que resultam, né, numa mudança de estado de oxidação, né, mais ou menos 2, né, transferência de 1, 2 elétrons, enfim, são frequentemente chamadas processos de two equivalent process, processo dois equivalentes, biequivalência, enfim, qual seria a melhor tradução? Mas enfim, fica claro o contexto, né? Você tem aí transferência de até 2 elétrons. E essas reações, então, esses processos lembram as substituições nucleofílicas, né? E nós temos aí um exemplo, então, sim, curioso notar nesse exemplo, né? Vale a pena observar, quer dizer, você tem aí tanto o complexo, né, que será oxidado quanto que será reduzido, o íon metálico é o mesmo, né? Ou o elemento metálico é o mesmo, platina, né? Você pode, evidentemente, como mostrado na tabela, né, que nós já exibimos, você ter situações em que o metal, né, o complexo aí que será oxidado e o que será reduzido, tem como centros metálicos, aí, enfim, metais, elementos diferentes, né, metais diferentes, tá certo? Um outro ponto, um outro dado aí que merece também destaque, é que a oxidação de um centro metálico por um oxoânion, né, é também um exemplo de um mecanismo de esfera interna, de um processo de esfera interna, tá certo? Bom, você tem ali na parte de cima, né, marcado em amarelo, uma série de ligantes capazes de atuar como ligantes em ponte, né? E todos esses ligantes, embora todos eles, né, possuam pares, né, pares de elétrons isolados, né, para formar a ponte, esse não é um requisito essencial, né? Não necessariamente a espécie tem que apresentar pares de elétrons isolados para poder atuar como um ligante em ponte, né? O autor cita aí, por exemplo, né, assim como o átomo de carbono de um grupo metil pode agir como uma ponte entre OH- e I- na hidrólise do iodo metano, ele também pode agir como uma ponte ou comportar-se como ligante ponte entre cromo 2 e cobalto 3, né, na redução de metilcobalto por crômio 2. Né. Então, enfim, não devemos ficar presos a essa visão, essa percepção de que necessariamente é necessário que existam pares de elétrons isolados para que a espécie possa atuar como um ligante em ponte, tá certo? Chegamos então agora a um mecanismo de esfera externa, né? E o fator diferenciador entre o mecanismo de esfera interna e de esfera externa é a formação, no caso do mecanismo de esfera interna, ou a não formação, no caso do mecanismo de esfera externa, de uma ligação em ponte, né? Então, no caso do mecanismo de esfera externa, não há formação de uma ligação entre os dois complexos, aquele que sofrerá a oxidação e aquele que sofrerá a redução, via formação, né, via a utilização de um ligante em ponte, né, que se ligue a um complexo e se ligue ao outro complexo. Não acontecerá, né, no mecanismo de esfera externa essa ligação em ponte, né? Então, o key point é destacado, né,
Numa reação de mecanismo de esfera externa, uma reação de esfera externa, envolve um tunelamento de elétron, né, entre os dois reagentes, o oxidante e o redutor, né, sem qualquer perturbação maior, né, das suas ligações covalentes ou da sua esfera mais interna de coordenação. Né. As constantes de velocidade depende da estrutura, né, eletrônica e geométrica, né, das espécies reagentes e na energia livre da reação. Então, primeiro, não há formação do ligante em ponte, né, de uma ligação em ponte, né, via um determinado ligante. Então você não tem uma espécie aí para atuar como se for um fio condutor, né, enfim, promovendo migração de elétrons aí entre as espécies oxidante e redutora. Então a transferência de elétrons se dá via tunelamento, né, que é um fenômeno lá conhecido da física, né. Tem até uma microscopia baseada nisso, né, nesse fenômeno, né, microscopia eletrônica, tunelamento, enfim, leiam mais sobre isso, tá certo? Mas o fato é que, no mínimo, você tem ali moléculas do solvente em volta, né, então, enfim, perfeitamente possível imaginar aí alguma intervenção, né, eventualmente da molécula de solvente, mas enfim, não há formação de uma ligação em ponte e a transferência de elétrons se dá via tunelamento, né. Nós temos um exemplo aí, né, ferro 3 ligado a 6 moléculas de água, ferro 2 ligado a 6 moléculas de água, né. Seriam as Electron Self Exchange Reaction, né. E, sim, os dois centros metálicos são de um mesmo elemento, né. Pode ser assim ou pode não ser assim, você pode ter centros metálicos diferentes também, né. E essas reações, então, né, de self-exchange reaction, aí, que, enfim, são exemplos de reações redox que acontecem via, não necessariamente todas tenham que ser, mas enfim, né, esse exemplo aí de uma reação que acontece via mecanismo de esfera externa, né, são estudados utilizando técnicas diferentes, né, ressonância magnética nuclear, ressonância paramagnética de elétrons, etc. e tal. Mas enfim, o autor só menciona aí técnicas utilizadas. Nessa figura, né, você tem aí as etapas, né, de cima para baixo, letra A, B e C, letras A, B e C, os reagentes, né, a espécie que sofrerá oxidação, a espécie que sofrerá redução, se aproximam, né. Ali na letra B, os reagentes complexos, os reagentes têm a sua estrutura, digamos, distorcida, né, até que eles tenham exatamente a mesma geometria, e depois então que ocorre a transferência de elétron, eles se separam e você tem os produtos, né, enfim. Que era mais, nesse exemplo, que era mais 2 tornou-se mais 3, que era mais 3 tornou-se mais 2. Com relação a essa questão do mecanismo de esfera externa, né, enfim, idealmente falando, né, pela concepção do modelo, etc. e tal, quer dizer, os dois reagentes vão se aproximar, né, e eles vão, por assim dizer, se afinizar, né, geometricamente, né, e quando eles tiverem mesmo comprimento de ligação, né, pelo menos no que diz respeito ali à ligação através da qual, né, ou enfim, acontecerá a transferência de elétrons, etc., que essa transferência, que o fenômeno do tunelamento acontecerá e aí então ocorrerá propriamente a transferência de elétrons. Então é necessário essa sintonização, essa harmonização geométrica, digamos assim, né? Os comprimentos de ligação em né, em cada uma das ligações desses dois complexos vão se ajustando, se afinizando, até os dois complexos, digamos, serem o mais similares possível, né, em termos aí de comprimentos de ligação, etc., para que só então ocorra o tunelamento, né. Mas enfim, no fim das contas, tudo isso é uma busca de o quê? Encontrar ali, né, que os dois complexos vão se afinizando, digamos assim, se adaptando um ao outro, né. Vamos criar essa imagem de forma tal que você tenha ali os dois num estado de energia que propicie, né, a esse tunelamento, essa transferência de elétrons de um complexo para o outro. E aí então, nesse slide, né, para tirar a coisa, digamos assim, só do aspecto qualitativo, descritivo e tal,
nós temos aí a introdução da chamada equação de Marcos, né? Equação de Marcos. Bom, e as partes destacadas, né? Precisamos considerar, enfim, assumindo, né, que a sobreposição de orbitais, né? Do orbital aceptor e do orbital doador, né? Nos dois complexos, né? Deve ser de tal ordem, de tal magnitude, né, que haja uma probabilidade, enfim, aceitável, né, uma probabilidade grande de que ocorra o tunelamento, né? Isso vai determinar a rapidez com que essa transferência de elétrons pode ocorrer entre os dois metais, né? A equação de Marcos aí, então nos fornece, né, esse KET aí, né, é a constante de velocidade para transferência de elétrons, né? E tem tudo a ver aí com a energia livre, né? Ou da variação de energia livre aí no complexo ativado, né? Enfim, os seus parâmetros mais estão aí definidos, tá certo? Pare um pouquinho, leia com calma, etc. Enfim, compare as equações, aquela coisa, né? Você tem que parar e refletir realmente. Nós estamos aqui numa apresentação, então a coisa necessariamente é mais fluida, é mais corrida, né? Mas é só para deixar claro, quer dizer, enfim, a físico-química inorgânica aplicada a esses sistemas, né? É aplicada a esses sistemas, né? De forma tal que você tenha aí, enfim, não apenas algo, né, qualitativo, mas você tem como parametrizar, né, certas grandezas, certos valores e estimar, né, certas grandezas, enfim, e com isso fazer previsões, né, acerca da maior ou menor probabilidade de que efetivamente ocorra uma transferência de elétrons, né, entre uma espécie e outra, né? Mas uma coisa importante aí que também o texto destaca é o seguinte, né? O único instante no qual, né, o elétron pode se transferir né, entre os dois complexos, né, vai ser quando eles tiverem atingido a mesma configuração nuclear, né, enfim, termicamente induzidas, né, enfim, induzidas por uma flutuação térmica, etc. E tal. Quer dizer, como envolve aí a transferência feita via, né, só acontece via tunelamento, né, quer dizer, então necessariamente, enfim, preciso estudar um pouco mais a física do sistema, né, por assim dizer, para compreender melhor essa transferência. Mas enfim, só para ilustrar que a físico-química inorgânica está aplicada aí ao sistema também e que é possível fazer previsões e considerações, né, com relação a essa possível transferência de elétrons, quando ela é mais provável ou menos provável, eventualmente, de acontecer, né? E é preciso também que exista aí aquilo que a gente já mencionou, né, ou tem a ver com aquilo que já mencionamos, né? Há uma reorganização, né, dos comprimentos de ligação metal-ligante, etc. e tal, uma espécie de equalização, digamos assim, né, entre os dois complexos, o que sofrerá a oxidação e o que sofrerá a redução, né, de forma tal que eles se afinizem, digamos, energeticamente, né, que haja uma sobreposição máxima e melhor possível ali de orbitais, de forma tal a que a probabilidade de que ocorra o tunelamento se torne máxima, né? Então pode-se falar aí numa energia de reorganização, né, da esfera interna, né? Enfim, isso vai envolver necessariamente a polarização das moléculas do solvente, etc. Quer dizer, a descrição, né, mesmo de um ponto de vista qualitativo, da formação de uma imagem mental do sistema, né? Essas transferências de elétrons via mecanismo de esfera externa são apreciavelmente mais complexos, mais complicados, né, do que a transferência via mecanismo de esfera interna, né? E você pode falar ainda, inclusive, aí numa energia de reorganização da esfera externa, né? Porque as moléculas do solvente em torno do complexo, ou dos complexos, também vão se reorientar, se reorganizar, etc., visto que a polarização das moléculas do solvente também vão ser alteradas de alguma forma, né? Enfim, as moléculas do solvente têm um papel a desempenhar, no fim das contas, nesse mecanismo de esfera externa. Então, talvez seja o ponto principal que merece efetivamente ser destacado, né?
Então, obviamente, se você estiver utilizando solventes diferentes, né? Se o solvente for água ou se o solvente não for água, é claro que isso vai ter influência, por certo, né? Na velocidade aí de transferência do elétron, na velocidade da reação, nessa reação de transferência de elétrons, a depender aí da natureza, das propriedades, da constante dielétrica, polarizabilidade, etc. e tal, do solvente que esteja sendo eventualmente utilizado. Nesse slide, então, mais algum detalhamento, né, sobre a fisicoquímica do sistema, né? Mas, enfim, um ponto importante a destacar, né? Uma pequena energia de reorganização, né? Os valores de Kc, veja-se aí a equação anterior, tá certo? Perto de 1, próximo de 1, corresponde a um par redox, né? Oxidante redutor, capaz então de uma self-exchange, né? No caso de ser self-exchange, quer dizer, o oxidante redutor tem o mesmo íon metálico, capaz então de uma transferência de elétrons rápida, né? Enfim, né? Como tem aquela questão da energia de reorganização, né? Dos próprios complexos, das moléculas solventes do entorno, etc. e tal, quanto menor for essa energia, em princípio isso facilita as coisas, né? E além disso, por exemplo, essa questão, né, de se você, o elétron, né, enfim, passará elétron, né, grosseiramente falando, de uma espécie para outra. Se o elétron é removido ou se ele é acrescentado, né, a um orbital não ligante, enfim, isso facilita as coisas, né? Esse requerimento aí de, por exemplo, de uma energia de reorganização baixa, né, ou comparativamente baixa, vai ser atingido ou mais facilmente atingido se você estiver retirando ou acrescentando elétrons em um orbital não ligante, né? Porque nesse caso as ligações metal-ligantes serão pouco perturbadas, né? Por esse acréscimo ou remoção do elétron. Enfim, uma baixa energia de reorganização, né? Em princípio facilita, né, essa transferência de elétrons via mecanismo de esfera externa. Nesse slide, então, né, nós temos aí uma série de exemplos de self-exchange reactions, quer dizer, reações nas quais tanto a espécie oxidante quanto a espécie redutora possuem o mesmo metal, né? No primeiro exemplo ali, cromo ligado a 6 moléculas de água, mas cromo no estado de oxidação mais 3, e o outro complexo seria cromo ligado a 6 moléculas de água, mas crômio no estado de oxidação mais 2. E aí você tem a configuração, né, da espécie mais 3 e da espécie mais 2, né? E você tem constantes de velocidade aí bastante diferentes, né, que vão desde da ordem de 10 a menos 8, né, 10 a menos 5, até a ordem de 10 a oitava, por exemplo, né? Mas o que se pode então comentar, vale a pena comentar, quer dizer, e aí você tem que parar, olhar com calma, tecer algumas considerações, pensar, refletir sobre a coisa, mas enfim, essa questão da configuração eletrônica, né? Configuração eletrônica dos íons metálicos, por certo, vão ter aí influência, né? Enfim, a variação, né? Esse elétron que estará a sair ou esse elétron que estará a entrar, né? Dependendo de qual fenômeno está acontecendo, oxidação, redução para alguma das espécies, enfim. Em que orbital, né? De qual orbital que ele vai sair, em qual orbital que ele vai se acomodar, né? no outro complexo. Inevitavelmente nesse caso, embora também não seja mencionado, isso vai afetar, é claro, a energia de estabilização do campo cristalino, né? Que também vai ter no fim das contas a sua influência. Tá certo? Vale a pena, por exemplo, comparar, né? Depois você vai num livro aí, Química Geral mesmo, aquelas tabelas que aparecem lá no final, tabelas de potenciais redox, né? Por exemplo, para ferro, crômio, enfim, cobalto, né? Vale a pena tentar estabelecer alguma correlação entre os potenciais redox e, por exemplo, essas constantes de velocidade. Talvez saia alguma coisa interessante, mas enfim, vale a pena fazer a comparação e refletir um pouco, né? E comparar com essas configurações eletrônicas, tá certo? Nessa passagem aqui do texto, então, o autor chama a atenção para algo que vale a pena realmente nós destacarmos, tá certo? Bom, numa extensão considerável, né? Uma tradução mais ou menos livre aí do texto, uma extensão considerável, né? Uma self-exchange reaction, lembrar que são aquelas nas quais, né,
espécie oxidante e espécie redutora. Os complexos, né, oxidante e redutor, têm o mesmo metal. Né? Pode ser interpretada, né, em termos do tipo de orbitais envolvido na transferência. Ele cita, por exemplo, esse par aí, né, crômio 2, crômio 3, ligado a 6 moléculas de água, a reação, né, self-exchange reaction. Bom, um elétron é transferido entre um orbital antiligante, um elétron é transferido entre orbitais sigma antiligantes, né? E há enfim, uma consequente relativamente extensa, né, elevada, enfim, alteração, né, nos comprimentos das ligações metal-ligantes, o que resulta numa energia de reorganização de esfera interna. Quando se fala aí esfera interna, está querendo dizer, né, a esfera de coordenação do metal, né? E isso então se traduz no fim das contas numa reação lenta ou relativamente lenta. Nesse par aí, né, cobalto ligado com 6 moléculas de amônia, um complexo cobalto 2, outro complexo cobalto 3, ambos, né, cobalto ligado a 6 moléculas de amônia. Esse par aí tem uma energia de reorganização ainda maior, né? Porque dois elétrons, né, são movidos entre orbitais sigmas antiligantes, né? Enfim, o rearranjo, né, necessário, a energia envolvida nesse rearranjo é ainda maior, e isso faz com que essa reação, comparativamente com a outra, né, o crômio com 6 moléculas de água, seja uma reação ainda mais lenta. Né? Então, energias de rearranjo, né, tanto da esfera de coordenação do metal, quanto, se for, se bem que essa termina sendo a mais importante, mas devemos considerar também algum rearranjo necessário ali nas moléculas do solvente, né, que estão a solvatar ali os complexos, mas enfim, ficando aí com a esfera de coordenação do metal, alteração das ligações metal-ligante, dos comprimentos, das suas energias, etc. Quando um elétron é retirado ou removido do complexo, né? Elevadas energias de rearranjo, se bem que eu precisei considerar o par, né? Enfim, há energia de rearranjo tanto num complexo quanto no outro, mas enfim, considerado o par, elevadas energias de rearranjo, via de regra, desfavorecem, né, essa transferência de elétrons ou dificultam a transferência de elétrons, talvez fosse melhor dizer, de forma tal que as reações tornam-se, em princípio, tão mais lentas quanto, mantidos constantes outros fatores, é claro, as reações se tornam tão mais lentas quanto maiores forem as energias de rearranjo, de reorganização dos complexos. E essa figura, então, é muito boa porque ela ilustra, né, resume ali os dois tipos de mecanismos, né, no caso das reações redox entre complexos. Mecanismo de esfera interna e mecanismo de esfera externa. Né? A figura que aparece aí do lado direito, na verdade no livro ela está abaixo. Né? Então a figura do lado direito é a continuação da figura do lado esquerdo. Comecemos ali com inner sphere, né? Enfim, mecanismo de esfera interna. Né? De cima para baixo ali os dois complexos, eles se aproximam, né? Há a formação de uma ligação em ponte, né? Há a transferência de elétrons, né? Depois, então, a ligação em ponte se rompe, né? Os dois complexos se separam e difundem pela solução. No outer sphere mecanismo, mecanismo de esfera externa, né? Os dois complexos se aproximam, né? Não há formação, né, de um ligante em ponte, que mecanismo de esfera externa não acontece, né? Mas inevitavelmente, de alguma forma, as moléculas do solvente vão lá desempenhar o seu papel também, mas então, sem formação de ligação em ponte, via, né, tunelamento, há transferência de elétrons, né, entre as duas espécies. Né? Depois que isso acontece, os compostos complexos, né, se afastam e aí difundem, né, pela solução, tá certo? Enfim, uma boa ilustração aí, né, dos dois tipos de mecanismo. Já nos aproximando então do fim, né, dessa terceira parte, enfim, também é o final ali do capítulo no livro, quer dizer, aí o autor vai apresentar, né, para ter um quadro mais, né, completo, um cenário mais completo e tal, ele vai falar de alguns tipos de reação aí que também são importantes, né, mas aí já sem entrar em maiores detalhes, né, sem enfim, detalhar realmente os tipos de reação, mas para ilustrar e mostrar, olha, existem também aqui esses tipos de reação, tá certo? E é mais ou menos também o que faremos aqui. Né?
Então você tem reações fotoquimicamente induzidas, né? Reações fotoquímicas. Como o próprio nome sugere, quer dizer, vai ser uma reação aí que é promovida por fótons, né? Nós sabemos que a interação da matéria com a radiação eletromagnética, essa interação, enfim, inclusive dá origem a uma série de técnicas. Né? Você tem a espectroscopia na região do ultravioleta visível, espectroscopia na região do infravermelho e por aí vai. Dependendo da radiação, da energia do fóton incidente ou do comprimento de onda da frequência da radiação eletromagnética incidente, você pode inclusive ter energia suficiente para promover transições eletrônicas ou até energia suficiente para promover rompimento de ligações químicas. Né? Mas o autor destaca aí, né, a absorção de fótons ultravioletas ou da luz visível, na faixa visível do espectro, né, que vai ali de 400 a 750 nanômetros mais ou menos. Enfim, a absorção de radiação na faixa do ultravioleta ou do visível, né, aumenta a energia de um complexo por alguma coisa aí depende do fóton que foi absorvido, do complexo e tal, mas enfim, qualquer coisa aí entre 170 e 600 kJ por mol. Né? E essas energias, inclusive, são bastante mais altas do que típicas energias de ativação. Né? E aí, então, com a absorção de tamanha quantidade de energia, novas possibilidades de reação existem, né? Que são energias, em princípio, suficientes. Compare isso aí, por exemplo, 600 kJ por mol, né? Já é da ordem de grandeza aí, enfim, de certas ligações químicas. Então, você já tem a possibilidade realmente de romper ligações químicas e com isso criar novas possibilidades, novos caminhos, né, novos mecanismos aí de reação. O autor aí, então nos traz essa, no que diz respeito às reações fotoquímicas, né, fotoquimicamente induzidas. Tem um exemplo, né, cromo ligado a 6 COs, né, hexacarbonil crômio, enfim. Você pode, fazendo um incídio de radiação com comprimento de onda, enfim, frequência apropriada, romper uma dessas ligações, por exemplo. Né. Bom, reações de estados eletronicamente excitados ou de espécies eletronicamente excitadas são classificadas como prompt or delayed. Né? Prompt dá para traduzir como rápidas, né? Delayed seria retardadas, enfim, qualquer coisa assim. Né? Essas prompt reactions normalmente acontecem aí em tempos da ordem de 10 picosegundos. Né? 10 picosegundos. Algo extremamente rápido, realmente. Né? E alguns estados excitados, no caso, eles sobrevivem por um tempo mais longo, né? Tem um tempo de vida, ou de meia-vida, se assim quisermos, mais longo, né? A ponto de poder, inclusive, ser considerados como isômeros energéticos, né? do ground state. Né? Enfim, seriam duas espécies, né? Que têm a mesma composição química, etc. e tal, mas uma bem mais energética do que a outra, porque absorveu um fóton, né? De tal ou qual comprimento de onda, né? E pela sua duração mais rápida, né? Dessa espécie, né? Nesse estado excitado, você vai falar em delayed reactions, né? Reações retardadas, enfim, mais lentas em comparação com as prompt reactions. Né? E aí você tem alguns exemplos aí, né? Rompimento, por exemplo, de uma ligação cobalto-cloro, né? Se você fizer índice de radiação aí com comprimento de onda de 350 nanômetros. 350 nanômetros. E essa espécie, né, livre, né, esse cobalto com uma vaga aí na sua esfera de coordenação, e perceba que nesse caso, né, você tinha cobalto 3, passou a cobalto 2, né? Tá certo? Você, ao romper essa ligação, promoveu aí a redução, né, do centro metálico simultaneamente. Ok? Já nos aproximando do fim também, né, ainda falando um pouquinho aí dessas reações fotoquimicamente induzidas, o autor nos chama a atenção para um fato nesse key point aí, né, que, digamos, uma aproximação, né, uma generalização, né, que é útil, é associar essas, né, fotossubstituições ou fotoisomerizações, né, reações enfim, isomerização ou ruptura de ligação para depois haver a substituição de um ligante, enfim, associar essas reações que são induzidas, né, via incidência de radiação eletromagnética com transições DD, né, transições eletrônicas entre orbitais D, né,
e associar as reações redox, né, fotoinduzidas, enfim, photoredox reactions, como ele chama aí, com transferências de carga, né, aquelas reações de transferência de carga. Mas enfim, são generalizações úteis, mas o autor chama a atenção de que isso não necessariamente é um tipo de regra ou qualquer coisa assim. Né? E mais adiante, um destaque, né, em complexo octaédrico, a redistribuição, né, de elétrons por conta da absorção da radiação eletromagnética, aumento da energia do complexo, etc. e tal, normalmente corresponde à ocupação de um orbital EG, né? Enfim, que é antiligante. Aí dá um exemplo aí, por exemplo, né? Você tem uma configuração T2G3, e depois você passa a ter uma configuração T2G2 EG1, né? Foi promovido um elétron aí para um orbital antiligante. Vem uma reação aí como exemplo, inclusive, tá certo? Enfim. E essa seria um exemplo, aí, por exemplo, de uma prompt reaction, né? Uma que acontece prontamente, rapidamente, né? Essa daí, no caso, acontece com um tempo aí de menos de 5 picosegundos. Chegamos aqui então ao penúltimo slide, né? Então vai falar em transições em metal-metal bonded systems, quer dizer, ligações intermetálicas. Né? E depois no último slide, inclusive, tem um exemplo aí. Né? Bom, a população, né? Enfim, o key point dá esse destaque, né? A population, enfim, aumentar a população e tal, enfim, de um orbital antiligante, né? Dessa ligação aí metal-metal, pode algumas vezes iniciar fotodissociações, né? Uma fotodissociação. Tais estados ocitados têm, enfim, foi mostrado que eles iniciam, né, ou podem iniciar reações redox multieletrônicas. Né? Então, se você promove aí elétrons para orbitais antiligantes, né, orbitais elétrons que antes se encontravam em orbitais ligantes, né, e você, mediante a incidência de radiação eletromagnética, mediante a absorção de energia por essa via, promove elétrons para desses de orbitais que, em princípio, né, no estado fundamental, estavam em orbitais ligantes para orbitais antiligantes, você está então diminuindo a ordem da reação e favorecendo, portanto, fotodissociações, favorecendo aí ruptura de ligações. Tá? Bom, essas transições aí, delta para delta asterístico, né, você pode esperar, né, que isso favoreça, enfim, né, fotodissociações, né, como resultado da população, do aumento da população, né, do orbital antiligante, né, aquilo que nós já mencionamos, você vai, no fim das contas, diminuir a ordem de ligação. Né, lembrar que essas ligações delta, né, elas envolvem orbitais do tipo D, é isso, do tipo D. Né? Então, um exemplo aí que vem em seguida, um composto com ligação quádrupla. Né? Vamos comentá-lo um pouquinho para encerrarmos aqui então. Por fim, então, esse exemplo, esse ilustrativo, né? Você tem um composto aí, molibdênio, MO2, né? Molibdênio ligado a molibdênio. Os átomos de molibdênio são esses que estão no centro aí da estrutura, né? Em cinza claro. Né? Se você irradiar esse composto aí com radiação, comprimento de onda de 500 nanômetros, né? Você vai terminar promovendo aí uma reação, né, fotoinduzida. Né? E essa ligação molibdênio-molibdênio, ela é uma ligação quádrupla. Né? Então, uma é sigma, duas são pi e uma é delta. Né? Ligações delta, como nós sabemos, elas são feitas apenas com orbitais D. Então, essa ligação molibdênio-molibdênio aí é uma ligação quádrupla que você pode, né, se nesse composto você fizer incidir radiação de comprimento de onda de 500 nanômetros, promover aí, né, reações, então. Né? Desnecessário dizer, então, que certos complexos, né, digamos que sejam fotossensíveis, né, necessariamente vão ter que ser armazenados sob determinadas circunstâncias, sob condições, melhor dizendo, um tanto especiais ao abrigo da luz, etc. E tal, mas tudo depende da sensibilidade também, né? Porque uma coisa é você propositadamente incidir radiação, né, com, enfim, um feixe concentrado ali e tal. Outra coisa é simplesmente, né, radiação difusa aí do ambiente, de repente incidindo. Mas em todo caso, você tem espécies que são, né, passíveis de sofrer reação e, consequentemente, degradação, né, mediante
a incidência ou absorção de radiação na faixa do UV visível. Isso é válido também para compostos de coordenação. E o autor descreve aí, no caso, as reações possíveis que esse composto pode sofrer, tá certo? Fica aí como leitura. Mas enfim, compostos de coordenação, né, podem também sofrer reações, que inclusive pode até envolver necessariamente, pode até eventualmente envolver também uma transferência, mudança de estado de oxidação, né, se for o caso. Pode também ser uma reação tipo redox, mas enfim, compostos de coordenação podem sofrer reações sim, fotoinduzidas, né, induzidas pela incidência de fótons, usualmente na faixa do ultravioleta visível, que é aí que você tem, né, energia suficiente para promover transições eletrônicas e eventualmente até romper ligações químicas. Ficamos por aqui então. Muito obrigado.